Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 23 de julho de 2026. Boa noite a todos. Espero que todos estejam passando bem. Boa noite também a todos que nos acompanham pela Isonomê TV. Hoje estamos com muita alegria recebendo aqui na sede central a caravana que está indo para o Japão, de número 278, composta por 47 caravanistas. Eles vão saindo hoje à noite para o solo sagrado do Japão, irão participar do culto às almas dos antepassados, que será realizado no dia 1º de agosto, no solo sagrado de Atami, né? Esse grupo está sendo acompanhado pelo reverendo Anderson Cruz e também pelo ministro Teodoro Gomes de Souza Júnior. Queiram se levantar, por favor. Obrigado. Parabéns a todos, né? Também gostaria de fazer mais um comunicado. Aqui na sede central nós temos um espaço cultural onde nós realizamos eventualmente algumas exposições e atualmente estamos com uma exposição chamada As 53 Vilas da Estrada de Tokaido, né? Que é uma coleção de xilogravuras, né, de um artista famoso chamado Hiroshige e que está exposta no nosso salão aqui de exposições na sede central. Fica aberto todos os dias, mas normalmente final de semana é fechado. Mas no próximo sábado, depois de amanhã, estará aberto das 14 às 17 horas. Então convido a todos a poderem participar e apreciar essa bela obra, né? É engraçado a maneira como o Messama, isso chegou às mãos dele, né? O Mesama uma vez queria adquirir, um antiquário foi oferecer algumas xilogravuras e ele disse para ele, olha, se você conseguir a primeira tiragem, né, dessas 53 vilas, eu compro na hora de você. E aí essa pessoa, esse antiquário indo para casa, recebeu, né, um comunicado e no dia seguinte ele conseguiu essa obra, né? Até ele ficou surpreso e falou, poxa, há 40 anos que eu busco essa obra e o senhor me pediu no dia seguinte e já chegou na minha mão. Então o Mersama adquiriu e é realmente hoje uma propriedade cultural muito importante do Japão. Então é uma obra muito bonita e espero que todos possam vir e apreciá-la, tá bom? Hoje ouvimos o ensinamento A Origem da Doença, né? Onde Mersama ele deixa ele fala que a doença é um sofrimento, uma dor que a pessoa pode ter em alguma parte do corpo ou durante o corpo todo, né? Mas que a origem da doença, o que causa a origem, ou seja, a causa da doença está onde, né? Então ele diz que, na verdade, o corpo material, ele tem vida justamente porque tem o espírito, porque existe o espírito, né? Sem o espírito, esse corpo material, ele não tem vida. E existe uma relação muito íntima entre o corpo material e o corpo espiritual. Então ele fala que a medicina, mesmo com todo o seu avanço, como ela consegue apenas focar apenas naquilo que ela enxerga, naquilo que ela pode tocar, ela não consegue detectar ainda a existência do corpo espiritual, mas que ali se encontra a origem da doença. Por isso que por mais que ela avance, que ela consiga cada vez mais encontrar ferramentas para poder medir isso ou aquilo, na verdade ela está atacando os sintomas e não a causa, né? A causa se encontra realmente no corpo espiritual. Ele fala até que em algum momento pode ser que a medicina, a própria ciência, consiga detectar a existência do espírito, assim como aconteceu com o ar, né? Ele fala, em um determinado momento também, o ar se percebeu que existia, o ar se mostrou que era uma composição de alguns gases e assim por diante, e aí naturalmente as pessoas passaram a achar aquilo uma certa lógica naquilo, né? Hoje em dia, se alguém falar que o ar não existe, ninguém acredita, né? Todo mundo sabe que o ar existe, mas em algum momento aquilo talvez foi algo difícil de acreditar, né? Então acredito que com o espírito é a mesma coisa. Talvez chegue um momento em que isso vai ser algo natural, né? As pessoas vão ver isso como algo natural e entender que a causa de todo sofrimento se encontra no espírito.
É engraçado como tudo não é só na doença, né? Em toda a nossa vida, em todos os problemas da nossa vida, se nós sempre encararmos tentando descobrir o lado oculto, aquele que a gente não vê, o lado espiritual das coisas, a gente consegue resolvê-los e saná-los de uma maneira muito mais eficiente e muito mais rápida. E ele diz: o que elimina a origem da doença, que é causada pelas nuvens espirituais do nosso espírito, é o jorei, é a prática do jorei. Ou seja, a missão do jorei é justamente essa, né? Ou seja, purificar o espírito dessas nuvens espirituais, dessas máculas espirituais. Por isso que as pessoas, ao receberem jorei de uma forma mais constante, de uma forma mais forte, mais perseverante, conseguem superar muitos problemas, não só de doença, como também até de comportamento, por exemplo, né? Como é o caso da experiência de fé do Kleber, né? Kleber Correia Fortes, do Jorei Center Centro-Sul do Mato Grosso. O Kleber, ele trabalhava próximo ao Jorei Center, né? Ele conta que, passando na frente, ele acabou conhecendo, e isso foi em 2018, e ele estava passando por um processo de conflito com a atual esposa, né? Eles têm 35 anos de casados, mas estavam vivendo um momento difícil, e aí ele entendeu que o Jorei poderia ajudá-lo a superar esse momento. Ele começou a receber jorei frequentemente, mas mesmo assim, né, no final daquele ano, ele fala, em junho, perdão, daquele ano, ele fala que realmente eles chegaram à conclusão, depois de 35 anos, que deveriam se separar, né? Aí ele se separou. Antes disso, ele recebeu o Hikari, ele já tinha se tornado, após umas semanas dedicando, ele recebendo o jorei, ele tomou a decisão de receber o Hikari e começou a dedicar, começou a ir integralmente ao Jorei Center, fazia assistência religiosa, limpeza, leitura de ensinamentos, ele conta, né? E ele tinha uma pendência em relação ao divórcio, que era um imóvel, né, que estava à venda há muitos anos e não conseguia vender desde que ele tinha se separado. Aí ele fez o objetivo, falou: olha, se eu conseguir, como preparação para o culto dos antepassados, falou: se eu conseguir vender, eu vou fazer um desafio, vou fazer um donativo especial. E pouco tempo em seguida, apareceu uma pessoa que fez a compra do imóvel à vista, né? Eu acredito onde ele foi, conseguiu realmente fazer esse donativo, né? E aí, em 2025 também, logo em seguida, ele iniciou um novo relacionamento, né? Ele fala que conseguiu encaminhar a namorada, ela se tornou membro, né? E hoje dedicam juntos e moram juntos, né? Ele conta que com essa experiência aprendi a importância de ser útil ao próximo e comprovei o quanto as dedicações transformam o nosso destino, permitindo-nos alcançar níveis maiores de prosperidade, de saúde e de paz. Parabéns, Kleber, por dividir essa bela experiência com a gente. Espero que você continue firme nas dedicações, ministrando, recebendo jorei e encaminhando cada vez mais pessoas. Desejo a todos os caravanistas que estão embarcando hoje uma excelente viagem, que possam dedicar bastante, que possam aproveitar bastante o solo sagrado do Japão, tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.